É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a promotora de justiça, a doutora Tarsila Santos Teixeira. Ela traz para a gente mais informações sobre como funciona a autorização de viagem para crianças e adolescentes. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Tarsila. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite. Boa tarde, Jéssica. É uma honra para o Ministério Público do Estado do Paraná contribuir com vocês participando aí do programa Justiça para Todos, que é uma forma um meio de nos comunicarmos com toda a população e auxiliarmos um pouco nessas questões que são importantes para o dia a dia de todos, né? E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais são as regras para a viagem de crianças e adolescentes dentro do país? Qual a idade mínima, por exemplo, para um menor viajar sozinho? Veja, as regras para autorização de viagem, elas estão todas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe tanto das condições para crianças e adolescentes viajarem dentro do país, quanto para o exterior, né? Basicamente, Jéssica, a criança, quando nós falamos crianças, nós já estamos falando de 0 a 12 anos, certo? Incompletos. Então, a criança, ela só pode viajar para fora da comarca onde reside sozinha, se for uma cidade contígua ou se for dentro da região metropolitana, por exemplo. Então, uma criança só pode viajar desacompanhada se estiver, por exemplo, vamos usar a nossa realidade aqui, viajar de Pinhais para Curitiba, viajar para Campina Grande, enfim, é a única viagem que criança pode fazer desacompanhada. Fora isso, outra distância, ou uma comarca contígua, que eu digo aquelas que são praticamente coladas, né? Então, a criança poderia viajar. Fora isso, a criança necessita de autorização judicial para viajar. Então, nenhuma criança, ou seja, nenhuma pessoa de 0 a 12 anos pode fazer uma viagem desacompanhada dos pais ou responsável sem autorização judicial. E quando eu digo responsável, é porque existem algumas situações que a lei prevê onde a criança pode viajar sem os pais, que seria quando ela estiver acompanhada de ascendente ou colateral maior até o 3º grau, e esse parentesco tem que estar comprovado documentalmente. Por exemplo, a criança vai viajar com a avó de Curitiba para São Paulo. Não tem dificuldade nenhuma, até porque a documentação vai evidenciar esse parentesco de avó e neto, né? Ou pode também viajar sem autorização judicial se estiver acompanhado de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Aqui é importante que nós façamos algumas observações para que as pessoas tenham alguns cuidados especiais. Quando a lei fala que pode viajar acompanhado de pessoa maior expressamente autorizada pelos pais, nós queremos entender que há que existir uma autorização por escrita, formal, com firma reconhecida em relação às assinaturas, porque não podemos conceber que alguém embarque com uma criança sem ter nenhum grau de parentesco, com uma autorização informal, muito frágil em termos de constatação efetiva da vontade e da concordância dos pais. Então, se pretendem autorizar seu filho criança a viajar acompanhado de uma pessoa que não tem parentesco nenhum, que faça essa autorização
com firma reconhecida, tudo certinho, para não correr o risco de não embarcar. Uhum. Porque não embarca, certo? Interessante. Não embarca. E a questão você perguntou só dentro do país, né? Isso, Tá. das regras gerais dentro do país. Doutora, Dentro a gente do vai falar um país são pouquinho mais essas. para os nossos ouvintes. Em relação ao adolescente. Adolescente, que seria a idade entre 12 e 18 anos, pode viajar dentro do país. Não tem nenhuma restrição para viajar sozinho. O que tem acontecido muito, Jéssica, e que as pessoas não têm conhecimento e acabam sendo barradas no momento do embarque, acabam indo, como eu brinco, com mala e cuia lá para o fórum para conseguir autorização. A questão que tem sido problema é a documentação. Uhum. Porque além das regras que foram estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente quanto às condições de viagem, a questão da idade, do acompanhante e tudo mais, a própria ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela tem suas regras, dentre as quais nós temos a questão do documento com foto para maiores de 12 anos. Uhum. Então, hoje, adolescente não pode mais viajar com certidão de nascimento, por exemplo. Sim. É proibido. E a criança, ou seja, de 0 a 12 anos, tem que ter um documento original. Não pode estar portando só uma cópia. Então, quais são as situações que nós mais nos deparamos no dia a dia ali? Crianças que viajaram com os pais sem documento, por exemplo, vieram de carro e agora querem voltar de ônibus ou de avião e não embarca. Porque, trouxe só um xerox da certidão de nascimento. Uma foto, às vezes, até do celular, né? Exatamente. E outra, um adolescente que viajou, veio passar férias, por exemplo, e agora vai retornar, poderia, em tese, retornar sozinho, mas chega na hora do embarque, cadê a identidade, ou o passaporte, ou enfim, documento com foto? Não tem só certidão de nascimento. Não embarca. Uhum. Então, eu acho que mais do que toda a questão da regulamentação que é concernente à idade, nós temos também que alertar a população acerca da necessidade de observar quais documentos essa criança, essa adolescente está aportando no momento que pretende embarcar. Uhum. Certo? Certo, doutora. Muito bem. Doutora, é só algo que eu acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes, que a senhora mencionou, dos casos que não é necessária autorização para a viagem da criança. Então, é só a situação em que ela está, por exemplo, com um vô ou uma avó? Não, são 3 situações. Se ela não precisa de autorização, se ela estiver viajando numa comarca contígua, ou seja, uma cidade vizinha sua, que é como a gente vê muito em termos de região metropolitana, que é outra situação. Dentro de região metropolitana, a criança pode viajar. Por exemplo, uma criança que mora em Pinhais e estuda em Curitiba, ela pode pegar o ônibus e vir, né? Se ela estiver acompanhada de ascendente ou colateral até o 3º grau, né? Tio, tia, enfim, que tenha documentos para comprovar tal parentesco, isso é importante, né? Que as pessoas elas esquecem que o que é fato para elas, muitas vezes para quem está fiscalizando não é, né? Claro. Então, assim, eu sou tia. Tá, mas onde que está comprovado que você é tia? Né? Tem que ter um documento que ligue as pessoas. Ou por uma pessoa que não tenha parentesco, não tenha nenhuma ligação, um vínculo legal com a criança, mas que esteja expressamente autorizado pelos pais. Essas são as 3 situações que não dependem. Uhum. E doutora, explica para os nossos ouvintes, acho isso bem importante a gente deixar claro, qual que é o procedimento para obter essa autorização judicial para a viagem de crianças dentro do país, falando ainda. Tá, então, crianças de 0 a 12 anos que pretendem viajar para lugares mais distantes, desacompanhados dos pais ou acompanhados de uma pessoa sem vínculo legal, necessitam de autorização judicial. E isso está previsto no artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe que nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais, sem autorização judicial. Então, a lei é bem incisiva nesse sentido. Essa autorização, ela é emitida
pelo juízo da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos e Infância e Juventude de Curitiba. É uma vara criminal especializada que cumula uma competência da infância e juventude voltada à questão das autorizações de viagem e autorização para eventos, participação de crianças em eventos e fiscalização respectiva. Então, o que essas pessoas que pretendem que seus filhos, enfim, seus pupilos, viajem para dentro do país desacompanhados dos pais? Precisam pedir um alvará judicial, tá? Esse alvará é algo que não está lá pronto, disponível em cima do balcão para pegar. É um procedimento judicial, ainda que de jurisdição voluntária, eles não precisam de advogado, eles não pagam nada, só que assim, eles vão ter que ir lá, ver uma série de documentos que têm que ser juntados, preencher o formulário, dar toda a satisfação que a justiça necessita para perquirir as condições daquela viagem e avaliar se não há risco ou prejuízo para a criança, porque é para isso que nós estamos lá. Para isso que é exigida a autorização judicial, para que alguém avalie se aquela pretensão não vai contra os direitos da criança ou adolescente, não há um risco, não há um prejuízo. Então, essas questões são avaliadas por nós. Para que isso se proceda, nós precisamos de uma série de informações, documentos e tudo mais. Então, é um procedimento que demanda trabalho de cartório, demanda trabalho da promotoria de justiça e do juiz de direito. Não é algo que em 5 minutos você consiga obter. Né? Fique então, com antecedência, as né? As pessoas têm que ter esse cuidado de providenciar tudo isso com antecedência. A nossa portaria fala em 10 dias para sair uma autorização. Nós temos uma portaria no juízo, que é a portaria 2/2015, que regulamenta toda a questão da autorização de viagem, dos procedimentos afetos e dos prazos para tanto. E doutora, outro tema que eu acho que as pessoas têm bastante dúvida quando a gente fala nessa questão da autorização para as crianças, seria como que funciona em relação à hospedagem. É necessário haver algum tipo de autorização para hospedagem de crianças? Qual que é o procedimento nesse caso? Crianças e adolescentes só podem se hospedar em hotéis ou congêneres, né? Sejam hotel, motel, pensão, enfim, ou com a presença dos pais ou com autorização judicial, né? Na verdade, a lei sequer fala em autorização judicial. A lei fala no artigo 82 do Estatuto que é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em motel, hotel ou congêneres, salvo ser autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsáveis. O que nós sempre orientamos? Que, assim, para evitar, nós sempre estamos avaliando o superior interesse da criança. Então, para evitar que chegue ao local de destino, por exemplo, e tenha um problema na hora de fazer o check-in, na hora de ingressar no hotel, porque não está com um documento hábil, porque não era aquele formato que o estabelecimento exige, porque documentos feitos de maneira informal, cada um tem uma forma, um formato, e muitas vezes isso que acaba sendo o problema. Ah, não, porque só a mãe assinou. Ah, não, porque não tem firma reconhecida. Ah, não, porque não trouxe cópia do documento. Então, nós orientamos sempre assim, prestigiando o interesse, a segurança, a tranquilidade dos seus filhos. Quando houver situação em que vão se hospedar sem os pais, busquem um alvará judicial para tanto. Interessante. Doutora, eu queria falar agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a questão da viagem para o exterior. Qual que é a documentação necessária no caso de crianças e adolescentes que vão viajar ao exterior desacompanhados, primeiramente explicando para os nossos ouvintes? Qual que é o procedimento também para obter essa autorização? A autorização para o exterior é algo bem controlado, né? Crianças e adolescentes só poderão viajar sem restrição para o exterior se estiverem acompanhados do pai e da mãe. Tá? Ambos os pais têm que estar acompanhando essa criança. Fora isso, são vários procedimentos que acabam necessitando de um alvará judicial. Existe um procedimento, um formulário, inclusive, da Polícia Federal,
que é preenchido quando, por exemplo, a criança vai viajar acompanhado de um dos pais, autorizado pelo outro. Sim. Então, essa situação, ela não demanda necessariamente um pedido de alvará judicial, porque os próprios pais podem ir até o aeroporto, tudo isso com antecedência adequada, né? E tem um formulário pronto, eles vão preencher, o pai ou a mãe autorizando o outro a viajar com o filho para o exterior, assina, reconhece e firma, e esse documento será apresentado no momento do embarque, tá? O que acontece muitas vezes, Jéssica, e aqui eu me sinto assim no compromisso de já orientar sobre todos os probleminhas que pode acontecer, claro. né? Então, assim, a pessoa deixa para a última hora esse formulário, porque eu tenho autorização do pai. Mas essa autorização do pai, ela está como? Ele mandou um e-mail? Sabe? Ele mandou uma mensagem? Sim. Isso não é uma autorização apta a sustentar um formulário para que você saia do país com seu filho. Né? É necessário uma formalidade intrínseca à própria natureza do ato. Então, o que acontece muitas vezes? Situações como essa, por exemplo, ele autoriza, mas ele está lá no Japão. Eu estou indo, inclusive, me encontrar com ele e eu tenho aqui esse e-mail, ou ele me mandou uma declaração assinada, só que daí a declaração que ele assinou não tem reconhecimento de firma, porque lá no Japão não funciona assim, complicado. Porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Uma série de poréns, né? E essas pessoas acabam, mais uma vez, deixando para a última hora para ir lá pegar esse formulário. Chega lá, não é o adequado, não é suficiente para permitir o embarque e eles vão precisar de uma autorização judicial. Porque como que funciona se você não tem uma documentação de cunho administrativo? Porque, veja, do ponto de vista administrativo, ninguém vai avaliar as condições daquela situação. Ninguém vai avaliar o porquê você está indo, o porquê ele está lá, o quando foi, o quando veio. É algo, o nome já diz, é um formulário, né? Ele não dá espaço para avaliações subjetivas. É tudo muito objetivo. Então, se você está numa situação que você teria que dar algumas explicações, pode ter certeza que você vai ter que acabar na justiça. Né? Então, porque lá o que acontece? Lá nós vamos avaliar o porquê o pai autoriza, o porquê você não tem condições de trazer uma autorização dele no formato exigido pela Polícia Federal. Qual é a situação? Entendeu? Ou situação contrária, o pai não autoriza. Se o pai não autoriza ou a mãe não autoriza, o porquê não autoriza. Isso acontece, doutora, por exemplo, assim, de casais divorciados, um quer levar o filho para uma viagem turística, o outro não autoriza. Como que isso funciona? É só isso que acontece. Imagina. O nosso dia a dia é basicamente isso, né? São pais separados, divorciados e que não conseguem entrar num conduzir bem essa questão inerente aos direitos do poder familiar em relação aos filhos, né? Que por mais que estejam separados, obviamente, ambos ainda exercem os atributos inerentes ao poder familiar em relação à criança, independente, inclusive, da guarda, né? De quem exerce a guarda. Então, há necessidade, igualmente, de autorizar. E é muito difícil. É muito difícil, é muito, assim, dia a dia nós temos que fazer daí o que nós chamamos de suprimento judicial. Né? Nós iremos dar um alvará suprindo a autorização daquele que não quer autorizar quando esta for devida. Então, qual é o procedimento? Aquele que quer viajar, e geralmente essa viagem é de turismo, até porque se não for, eu já vou explicar qual que é a situação daí. Então, quer viajar a passeio com o filho, nas férias e tal, e o outro cônjuge, o outro pai, desculpe, não quer autorizar. Muitas vezes, não é nem o não quer autorizar, mas o ignora a situação. Sim. Olha, eu preciso que você me mande uma autorização com firma reconhecida.
eu não vou fazer isso, se vire, entendeu? O problema é seu. E aquelas situações que a gente sabe que, infelizmente, né, muitos pais e mães não conseguem avaliar que eles devem prestigiar o interesse do filho em primeiro lugar, da criança, que é fruto daquela relação e que não tem nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade, não pode ser envolvida em todos esses conflitos que permeiam a vida de um casal separado. Mas acontece muito isso. Então, a criança, muitas vezes, já tivemos situações muito tristes, assim, de não embarcar para uma viagem de lazer, de férias, por falta dessa autorização do pai e tal. Então, assim, a mãe vai à justiça, ou o pai vai à justiça, aquele que não está, né? E o que nós perquirimos lá nessa situação? Qual é o motivo pelo qual a outra parte não quer autorizar amigavelmente, né? Na maioria das vezes, acaba vindo uma manifestação de não contrariedade. Né? Você manda intimar, você pede a intimação da outra parte, ele diz, não tenho nada contra e só. E você percebe que, assim, era só porque não se dispõe a auxiliar a outra parte naquele procedimento, né? Sim. Mas não tem nada contra e tudo acaba acontecendo tranquilamente. Mas, muitas vezes, o que acontece é que a outra parte coloca alguns empecilhos. Por exemplo, o meu direito de estar com a criança nesse período, nós temos um acordo nesse sentido. Ou, não, ela está viajando em período de aula, a criança está com as notas muito ruins, ela vai ter um prejuízo. E isso realmente nós avaliamos. Sim. E se a discordância da outra parte for uma discordância com motivos legítimos, nós podemos, inclusive, não dar o suprimento judicial. Né? Nós temos que respeitar também o direito de ambos os pais de opinarem na vida dos seus filhos. Né? A justiça não pode simplesmente passar por cima de tudo. Né? Sim. Então, isso é levado em consideração, sim. Uma situação bem importante, Jéssica, é assim, quando pai ou mãe que tem a guarda da criança pretendem mudar de domicílio. Sim, como que isso funciona? Eles pretendem ir embora do país, né? Então, acerta todo um emprego lá, uma atividade acadêmica, matricula o filho, enfim, e daí no dia de embarque precisa da autorização para embarcar. Veja, a autorização de viagem é algo que supõe que você vai e volta. Essa é a autorização de viagem que o Estatuto trata e que nós tratamos. Não está inserida num contexto de mudança de domicílio. Muitas vezes a pessoa pede autorização para viagem e mascara a intenção de mudança de domicílio, e quando a gente intima a outra parte fala, não, é que na verdade ela está com emprego lá, e isso não foi discutido, ela não vai voltar, enfim. Quando é evidenciada essa situação de que haverá uma mudança de domicílio, nós não apreciamos o pedido de autorização de viagem. Sim. Nós entendemos que a mudança de domicílio é algo que implica discussões acerca de guarda, direito de visitas, né, convivência familiar, direitos inerentes ao poder familiar e que deverão ser discutidas na vara de família. Geralmente esses casais têm um acordo judicial ou uma sentença que fixa obrigações e direitos, né? Fixa todo o direito de visitas, fixa que o pai vai ver a cada 15 dias. Então, eu não posso simplesmente passar por cima desse direito do pai e autorizar uma viagem que nós sabemos que tudo indica que não terá volta. Então, quando é evidenciada esse interesse em alterar seu domicílio para fora do país, nós não apreciamos como autorização de viagem, nos declaramos incompetentes para análise daquela demanda e remetemos para a vara de família, para que seja feita uma análise mais complexa, mais abrangente e mais contextualizada. Doutora, acho importante também a gente explicar para os nossos ouvintes qual que é o prazo de validade para essas autorizações de viagem ao exterior. Como que isso funciona? A pessoa pega a autorização, quanto tempo que ela vai valer? Assim, tem duas situações. A validade do alvará
ela é fixada pelas informações que a pessoa nos deu. Por exemplo, quando você vai pedir um alvará para viajar com seu filho para o exterior, você precisa juntar uma série de documentos. Dentre eles, a passagem de ida, a passagem de volta, comprovante de hospedagem, a comprovante de que a criança está matriculada no Brasil, endereço, uma série de documentos. Esses documentos, como eu disse antes, vão nos dar um panorama geral de qual é a situação. Bom, a situação é essa, a criança mora aqui, acompanhada da mãe, está estudando na série tal, no colégio tal, vai viajar para Portugal dia tal, vai voltar dia tal, lá passará por tal e tal e tal país e retorna no dia tal. O alvará, ele sai com todas essas especificidades de quando vai e de quando retorna. Sim. Se ela não retornar, depois ela fica presa e ela está descumprindo uma determinação judicial, inclusive, de que teria que retornar naquela data. Então, a validade do alvará é a validade da própria estrutura da viagem que foi apresentada à justiça e que foi aprovada, digamos assim, né? Agora, existem situações que a própria lei prevê que o alvará pode ser expedido por prazo de até 2 anos. Tá? Então, existem situações assim, que nós expedimos um alvará que, independente da data da visita, aquele alvará tem validade de 2 anos. Que situações são essas? Situações, primeiro, que não há nenhum conflito a ser analisado, mas há apenas uma questão de regulamentação acerca das exigências da lei. Por exemplo, pai e mãe moram em Curitiba. Avós moram em São Paulo. E os pais de comum acordo querem que o filho viaje com frequência para visitar os avós e que vá sozinho de avião, por exemplo. Uma criança de 10 anos. As companhias aéreas hoje, elas exigem, né, a contratação do serviço de acompanhante para crianças de 5 a 12 anos. Então, isso é uma segurança maior, porque nós sabemos que elas não aceitam crianças sem o serviço de acompanhante. Então, é uma tranquilidade. A viagem aérea é bem mais segura no seguinte sentido também. Não há paradas, né? Nós temos muita restrição com viagens terrestres pela questão das paradas. Então, trechos longos, crianças pequenas, nós não autorizamos. Sim. Pelo risco, pela questão do trajeto, pela questão das paradas, né? Enfim. Mas a viagem de avião é mais tranquila nesse sentido. Então, assim, o pai e a mãe estão autorizando a criança, vai para a casa dos avós todas as férias. Então, eles querem o alvará por um período maior para que isso não precise ser pedido cada vez que a criança vai. Não tem problema, o alvará sai com validade de 2 anos. Outra questão, por exemplo, o pai da criança ou a mãe da criança está em local incerto e não sabido. O pai, por exemplo, tem a guarda dessa criança e a mãe está desaparecida. Né? Existem vários pedidos já, existem testemunhas, declarações com firma reconhecida dando conta de que ninguém tem notícia dessa mãe há 10 anos. E o pai comprova que ele viaja com o filho 2 vezes por ano para o exterior. Então, ele tem uma residência aqui, ele tem um trabalho, ele comprova vínculo empregatício, tudo certinho, mas ele comprova que viaja sempre e que há mais de 10 anos não sabem da mãe da criança. Então, nessas condições, também é possível um alvará para 2 anos, para que ele viaje para destinos diversos, sem necessitar toda vez do alvará judicial. Sim, sim. Quando que essa autorização não é possível para 2 anos? Quando há o embate. Então, quando há o embate, o pai não autorizou, porque por isso, por aquilo, a justiça acaba entendendo que esse pai não está com legitimidade naquela discordância dele, acaba autorizando, mas autoriza para aquela situação específica. Porque não se sabe para frente quais são as situações que vão ser trazidas pelas partes, né? Doutora Tarsila, infelizmente nosso tempo acabou, 1 horinha, muito pouquinho para a gente conversar sobre um assunto tão complexo, né? Muito pouco. Mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapá e até uma próxima vez. Até a próxima, eu agradeço a oportunidade, Jéssica. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá. A E-Paraná, AM 630, apresentou Justiça para Todos.
tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.